Testemunho CCB, jovem curou atelectasia pulmonar na oração, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa o clima era de preocupação. Eu, um jovem de 23 anos, havia acordado com uma dor no peito que não passava. A princípio, pensei que fosse apenas um resfriado ou alguma indisposição passageira, mas conforme as horas iam passando, a dor se intensificava e a respiração ficava cada vez mais difícil. Minha mãe, percebendo que algo não estava certo, colocou a mão na minha testa e sentiu que eu estava com febre. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de amor e ao mesmo tempo de medo e disse: "Filho, acho que precisamos ir ao médico. Isso não é normal." Eu, que sempre fui saudável e nunca havia passado por uma enfermidade mais séria, tentei minimizar a situação, dizendo que talvez fosse apenas uma gripe forte. Mas ela, com a sabedoria de mãe, insistiu: "Não, meu filho. Isso não é gripe. Vamos orar e depois procurar ajuda." E assim fizemos. Ajoelhados ao lado da minha cama, ela segurou minha mão e começou a clamar a Deus em voz baixa, mas firme: "Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está sentindo. Dá sabedoria aos médicos, mas acima de tudo, cura-o pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém." Eu repetia as palavras dela em meu coração, sentindo uma paz que não vinha de mim, mas que só Deus poderia dar. No dia seguinte, domingo, a dor havia piorado. Agora, além da dificuldade para respirar, eu sentia como se algo pesasse dentro do meu peito. Cada inspiração era um esforço, e a tosse seca que havia começado na noite anterior agora vinha acompanhada de um desconforto que me fazia dobrar o corpo. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita fé, olhou para mim e disse: "Vamos ao hospital. Não podemos esperar mais." Eu concordei, embora no fundo tivesse medo do que os médicos poderiam descobrir. Chegando ao pronto-socorro, fui atendido rapidamente devido à gravidade dos sintomas. A enfermeira mediu minha oxigenação e seu rosto se alterou. "Seu nível de oxigênio está muito baixo", ela disse, enquanto chamava o médico com urgência. Em poucos minutos, estava sendo levado para uma sala de emergência, onde me submeteram a uma série de exames. O médico, um homem sério, explicou que eu precisaria fazer uma tomografia do tórax para verificar o que estava acontecendo nos meus pulmões. "Pode ser uma infecção grave, um derrame ou até algo mais sério", ele disse, sem esconder a preocupação. Enquanto aguardava o exame, minha mãe e meu pai ficaram ao meu lado, segurando minhas mãos. Minha mãe orava baixinho, e eu podia ouvir trechos das suas palavras: "Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, coloca tuas mãos sobre o meu filho. Não permitas que o mal prevaleça. Em nome de Jesus, eu peço." Meu pai, com a voz embargada, só conseguia dizer: "Confia no Senhor, filho. Ele não nos desampara." Eu fechava os olhos e tentava me agarrar àquelas palavras, mas o medo era grande. Pensava em tudo que ainda queria fazer, nos planos que tinha, nos irmãos da congregação que tanto amava. "Será que vou ficar bem?" eu me perguntava, enquanto as lágrimas escorriam sem que eu pudesse evitá-las. O resultado da tomografia chegou e o médico entrou na sala com um olhar grave. "Você tem uma atelectasia pulmonar", ele disse. "Uma parte do seu pulmão colapsou, não está se expandindo como deveria. Isso pode ser causado por várias coisas: infecção, obstrução, ou até mesmo um problema mais sério. Vamos precisar interná-lo para investigar melhor e iniciar o tratamento." Minha mãe apertou minha mão com mais força, e eu senti o mundo girar ao meu redor. Atelectasia pulmonar? Eu nunca havia ouvido falar disso. O médico continuou explicando que eu precisaria de oxigênio suplementar, medicamentos e possivelmente fisioterapia respiratória. "Vamos fazer tudo o que pudermos", ele disse, mas eu podia ver em seus olhos que a situação era séria. Naquela noite, já internado, eu me senti sozinho, apesar da presença dos meus pais. A enfermeira ajustou a máscara de oxigênio no meu rosto, e o som do aparelho que monitorava meus sinais vitais parecia ecoar na minha cabeça. Meu pai, antes de sair, colocou a mão na minha testa e disse: "Lembra das promessas de Deus, filho. Ele disse que nunca nos deixaria. Confia nele." Eu assenti, mas quando eles saíram, as lágrimas voltaram. "Por que isso está acontecendo comigo, Senhor?" eu perguntei em voz baixa. "Eu sempre tentei servir a ti, sempre procurei fazer a tua vontade. Por que agora?" Não havia resposta imediata, apenas o silêncio do quarto de hospital e o peso no meu peito que não melhorava. Mas então, como um sopro suave, uma lembrança veio à minha mente. Era a voz do irmão mais velho da congregação, durante uma reunião de jovens, dizendo: "Deus não prometeu que não passaríamos por tribulações, mas prometeu que estaria conosco nelas." Aquelas palavras me confortaram um pouco. Peguei meu telefone e abri a Bíblia no aplicativo.
Li Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E então Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aqueles versículos foram como bálsamo para minha alma. Comecei a orar não mais com medo, mas com uma fé que, embora pequena, estava ali. Na manhã seguinte, os médicos vieram com mais exames e mais notícias. A atelectasia não havia melhorado, e eles estavam considerando a possibilidade de uma broncoscopia, um procedimento invasivo para verificar se havia alguma obstrução nas vias respiratórias. Isso pode ser doloroso e tem riscos, o médico explicou. Minha mãe, que havia passado a noite em claro ao meu lado, olhou para mim e disse: "Vamos orar mais uma vez. Deus pode curar sem precisar disso." Eu concordei. Não queria passar por aquele procedimento, mas mais do que isso, queria que Deus mostrasse o seu poder. Foi então que pedi aos meus pais que chamassem os irmãos da congregação. Não queria alarde, mas sabia que a oração de muitos tem grande efeito. Em poucas horas, vários irmãos e irmãs chegaram ao hospital. O irmão que preside a congregação veio com sua esposa, e outros jovens que eu conhecia desde a infância também estavam lá. Eles entraram no meu quarto, formaram um círculo ao meu redor e começaram a orar. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas clamores sinceros, vindos do coração. Senhor, tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, sara também o nosso irmão. Em nome de Jesus, nós pedimos. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, disse: Pai, nós te pedimos que restaures os pulmões do nosso irmão, que ele possa respirar livremente novamente para a tua glória. Enquanto eles oravam, eu fechava os olhos e sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. De repente, enquanto o irmão presbítero fazia uma oração final, senti algo estranho no meu peito. Era como se uma mão invisível estivesse tocando o local da dor. Não era uma sensação física, mas espiritual, como se Deus estivesse ali bem perto. Quando abri os olhos, vi que os irmãos também haviam sentido algo, porque alguns estavam com os olhos brilhantes, como se tivessem recebido uma confirmação. O médico entrou pouco depois para verificar como eu estava antes do procedimento. Ele auscultou meus pulmões e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim com uma expressão de surpresa. Seu pulmão está se expandindo melhor, ele disse. A oxigenação melhorou. Não entendo como, mas a atelectasia está regredindo. Ele pediu outro raio-x para confirmar, e quando o resultado saiu, sua surpresa foi ainda maior. Isso não é normal, ele murmurava. Em poucos minutos, houve uma melhora significativa. Não precisaremos da broncoscopia agora. Minha mãe chorava de alegria e meu pai, com os olhos úmidos, só conseguia dizer: Glória a Deus. Nos dias seguintes, a melhora foi contínua. Os médicos reduziram o oxigênio suplementar, e em menos de uma semana, eu já estava respirando normalmente. Os exames mostravam que o pulmão havia voltado ao normal, sem sequelas. Os médicos não tinham explicação médica para uma recuperação tão rápida e completa. Isso não costuma acontecer assim, um deles disse. Mas estamos felizes pelo resultado. Eu sabia, porém, que não era obra do acaso. Era a mão de Deus, respondendo às orações dos seus servos. Quando recebi a alta, fui direto para a congregação. Não era dia de culto, mas muitos irmãos estavam lá, e quando me viram entrar, correram para me abraçar. O irmão presbítero me chamou à frente e pediu que eu desse um breve testemunho. Com a voz ainda um pouco fraca, mas o coração cheio de gratidão, contei tudo o que havia acontecido. Deus ouviu nossas orações, eu disse. Ele não só me curou, mas mostrou que está vivo e age em favor dos seus filhos. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em ação de graças. Foi um momento de grande alegria, onde todos puderam ver a fidelidade de Deus. Hoje, algum tempo depois, quando olho para trás, vejo como Deus esteve presente em cada detalhe. Desde o primeiro sintoma até a cura completa, Ele nunca me deixou. Aprendi que mesmo quando não entendemos o porquê das provações, podemos confiar que Deus tem um propósito. Ele permite que passemos por vales escuros para que, ao sairmos deles, possamos testificar do seu poder e encorajar outros que estão passando por lutas semelhantes. Agradeço a Deus pela minha família, que nunca deixou de orar por mim. Agradeço pelos irmãos da congregação, que se uniram em súplicas em meu favor. Agradeço pelos médicos que Deus usou como instrumentos. Mas, acima de tudo, agradeço a Ele, que é o nosso médico celestial, que sara todas as nossas enfermidades e que, mesmo quando o caminho parece sem saída, abre portas que nenhum homem pode fechar. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem o ler. Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações. Ele cura.
E mesmo quando a cura não vem da maneira ou no tempo que esperamos, Ele está conosco, sustentando-nos com a sua graça. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando penso naqueles dias de luta, lembro-me de uma noite em particular, quando a dor no peito parecia insuportável e a respiração se tornava cada vez mais difícil. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, segurou minha mão e disse: "Filha, vamos orar mais uma vez. Deus não nos abandonou." E ali no quarto do hospital, entre tubos e aparelhos, ela começou a clamar em voz baixa, mas com uma fé que abalava até as paredes: "Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estiveste na terra, olha para minha filha. Tu conheces a sua dor, tu sabes o quanto ela te ama. Não deixes que o desânimo vença. Fortalece-a, cura-a, e que a tua glória seja vista nesta prova." Eu fechava os olhos e sentia cada palavra como um bálsamo. Não era apenas uma oração, era um diálogo com aquele que já havia me carregado nos braços desde criança. Lembrei-me das vezes em que, ainda pequena, minha avó me levava aos cultos e, ao ver os irmãos orando pelos enfermos, ela sussurrava: "Um dia, você vai ver o poder de Deus de perto, minha filha." Naquele momento, entendia que aquele dia havia chegado. Não era uma cura instantânea como algumas que já tinham ouvido falar, mas era uma obra lenta, profunda, onde Deus estava lapidando não só o meu corpo, mas também a minha fé. No dia seguinte, o médico entrou no quarto com um sorriso que não era comum nos dias anteriores. "Temos uma melhora significativa", disse, mostrando os exames. "A atelectasia está regredindo mais rápido do que o esperado." Minha mãe abraçou-me forte, e eu só conseguia repetir: "Glória a Deus." Mas não foi só isso. O que mais me marcou foi a expressão do médico, um homem que até então só falava em termos clínicos. Dessa vez ele olhou para nós e disse: "Não sei como, mas algo está acontecendo aqui que vai além da medicina." Não precisou dizer mais nada. Nós sabíamos que era Deus agindo. Os irmãos da congregação continuavam a visitar-me, e cada visita era um novo ânimo. Uma irmã mais velha, Dona Maria, que já havia passado por uma doença grave anos antes, sentou-se ao meu lado e compartilhou: "Quando eu estava no hospital, uma noite sonhei que estava em um deserto, sem forças para andar, mas então vi uma mão estendida me puxando para cima. Quando acordei, senti que Deus me dizia: 'Não é pelo que você pode fazer, mas pelo que eu posso fazer por você.'" Ela segurou minha mão e continuou: "Você está sentindo essa mesma mão, minha filha. Não desista agora." Aquelas palavras ecoaram em mim por dias. Não era apenas um consolo, era uma confirmação de que Deus falava através dos seus servos. Uma tarde, enquanto aguardava mais um exame, uma enfermeira que nunca havia falado comigo antes aproximou-se e perguntou: "Você é daquela igreja que ora tanto?" Surpresa, respondi que sim. Ela então contou que nas últimas semanas, havia notado algo diferente nos visitantes que vinham me ver. Eles não falam só de doença, não trazem notícias ruins. Eles oram, cantam hinos baixinho no corredor, e até os outros pacientes perguntam o que está acontecendo. Ela fez uma pausa e disse: "Isso me fez pensar, se Deus ouve vocês assim, será que também ouviria a mim?" Naquele momento, senti que Deus não estava só me curando, mas usando minha fraqueza para tocar outras vidas. Contei a ela sobre o amor de Jesus, sobre como ele não faz acepção de pessoas, e que bastava ela clamar com um coração sincero. Ela saiu do quarto com os olhos úmidos, e nunca mais a vi, mas até hoje oro por ela, pedindo que Deus a tenha alcançado. Os dias foram passando, e a cada nova melhora, eu sentia um peso maior de responsabilidade. Não era só estar bem, era entender que Deus havia me dado uma segunda chance para viver de maneira que o agradasse. Comecei a refletir sobre como havia sido minha vida antes da doença. Era uma jovem que ia aos cultos, mas será que minha vida refletia verdadeiramente o que pregava? Será que eu buscava a Deus apenas nos momentos de necessidade ou também nos dias comuns? Aquela prova me fez enxergar que a fé não é só para as crises, mas para cada respiração, cada decisão, cada palavra. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, deparei-me com o Salmo 116, "Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver." Aqueles versos pareciam escritos para mim. Comecei a chorar não de tristeza, mas de gratidão. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que Deus havia feito, não só na doença, mas ao longo da minha vida. A vez que Ele me livrou de um acidente quando criança, as portas que abrirá para meus pais em momentos de necessidade, as vezes que sentirá sua paz em meio à ansiedade. Era uma lista que não acabava mais. E ali percebi que minha cura não era um evento isolado, mas parte de uma história de fidelidade que Deus vinha escrevendo em minha família há gerações.
Quando finalmente recebi alta, o primeiro lugar para onde fui não foi para casa, mas para a congregação. Queria agradecer a Deus no mesmo lugar onde tantos haviam orado por mim. Ao entrar, muitos irmãos vieram abraçar-me, alguns chorando, outros louvando a Deus. O irmão que liderava o culto naquele dia pediu que eu desse um breve testemunho. Falei do que Deus havia feito, mas também confessei que, durante a doença, houve momentos em que duvidei, em que perguntei por que, Senhor? Mas foi justamente nessas horas que ele me mostrou que sua graça é suficiente, que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Se hoje estou aqui, disse, não é por meu mérito, mas porque Deus é misericordioso e quer que todos saibam que Ele ainda opera milagres. Nos meses que se seguiram, a vida voltou à rotina, mas meu coração já não era o mesmo. Passava mais tempo em oração, não só pedindo, mas agradecendo. Comecei a visitar outros enfermos no hospital, levando não só palavras de ânimo, mas também orando com eles. Uma vez, uma senhora idosa, depois que oramos juntas, disse, moça, você tem algo diferente. Não é só o que você fala, é como você olha para as pessoas. Parece que você enxerga além da doença. Aquilo me fez pensar, será que as pessoas enxergavam em mim o mesmo amor que Jesus tinha pelos enfermos? Era isso que eu queria, que minha vida fosse um reflexo dele, mesmo nas pequenas coisas. Certo domingo, durante o culto, enquanto cantávamos o hino, quão feliz é quem tem a Jesus, senti uma paz tão profunda que quase não conseguia cantar. Era como se Deus estivesse me dizendo, tudo que você passou tinha um propósito. Agora vai e conte aos outros. Desde então, sempre que tenho oportunidade, compartilho esse testemunho não para me glorificar, mas para que outros saibam que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda ouve, ainda age. E mesmo que a cura não venha da forma que esperamos, Ele nunca nos abandona. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova de saúde, não ofereço apenas palavras de conforto, mas também oro com fé, porque sei que Deus é poderoso. Já vi irmãos sendo curados de doenças consideradas sem esperança, já ouvi relatos de médicos que não conseguiram explicar a melhora repentina de um paciente. Cada um desses casos me fortalece na certeza de que servimos a um Deus vivo, que se importa conosco. Às vezes ainda sinto um aperto no peito, uma lembrança daqueles dias difíceis. Mas agora, em vez de medo, sinto gratidão. Porque aquelas marcas não são só de dor, são provas de que Deus esteve comigo. E se um dia a doença voltasse, sei que não estaria sozinha. Porque o mesmo Deus que me segurou então é o mesmo que me sustenta hoje. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite para que cada um de nós confie mais em Deus. Que possamos, como salmista, dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. Amém.